exaltado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes. Você sabe o que o rei Jesus disse para vocês, crianças? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Que Deus continue abençoando você de forma tremenda e maravilhosa. Que o Senhor continue colocando anjo ao redor de vocês, protegendo, livrando dos males do mundo. Que o Espírito Santo seja forte e poderoso como Ele é na vida de cada um. E que as barreiras de cada eu sejam vencidas em nome de Jesus, para que a plenitude do Espírito se manifeste na vida de vocês e que vocês tenham paz, alegria no Espírito Santo de Deus. Que Deus tome conta do seu lar, dos seus pais, de tudo na sua vida, do seu futuro, em nome de Jesus. Amém. Senhor, recebe, Senhor, as ofertas e os dízimos aqui ministrados. Que o Senhor perdoe nossos pecados, Senhor. Que o Senhor nos faça, Senhor, andar em paz com os nossos irmãos, para que o Senhor possa receber nossas ofertas e dízimos. E que a Tua prosperidade alcance nosso lar, nossa família, nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Hoje eu vim sem relógio, a primeira coisa que o pastor fala comigo é sobre o horário. Mas Deus está no controle de tudo, irmãos. No horário certo nós vamos terminar, amém? Romanos 14, 17 está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, amém? Vou ler de novo, irmãos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Podeis assentar, amados. Em Marcos 1,15, a Bíblia nos mostra o primeiro discurso de Jesus. Ele diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? João Batista, ele ministrava a mesma palavra. Mateus 3, de 1 a 2 diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, quando fez aquele discurso lá no livro de Atos, o primeiro discurso que ele já ganhou ali naquela ministração 3.000 homens para Jesus Cristo, ele diz assim no Atos 2, 37 e 38: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amados, é certo, irmãos, que quem anda no Espírito não se deixa levar pelos prazeres da carne. Também é certo que o Espírito peleja contra a carne, e a carne peleja contra o Espírito. O reino de Deus não é desse mundo.
esse mundo jaz no maligno. E no livro de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja com relação à nova natureza, a nova proposta, dos valores que são mais importantes para quem aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Qual é o pecado que há em se alegrar, em ir para uma festa, em dançar? Já pararam para pensar o que é tão comum e que muita gente faz sem perceber que está desagradando a Deus? Onde está o pecado naquilo? É a motivação. Qual a motivação? Eu estou bebendo, eu estou comendo para a glória de Deus? Eu estou dançando, eu estou louvando, eu estou cantando para a glória de Deus? E nós precisamos perceber como é pequeno. A diferença é tão pequena. Alegrar-se no Espírito Santo é totalmente diferente de alegrar-se na carne, mas tudo é alegria. O que está faltando para nós como igreja é uma plenitude do Espírito Santo para percebermos quem é Jesus realmente. Para entender o que é reino. O texto de Deus fala sobre reino. E a gente vai estudar, nos livros seculares e pegar a definição de reino. E a gente fica observando. Será que a gente, quando pensa em Jesus, pensa nele como um rei do mundo? A gente usa a autoridade de um rei do mundo para colocar essa mesma autoridade na pessoa de Jesus e se submeter a Jesus como nós nos submeteríamos a uma autoridade terrena? Olha o que está escrito aqui sobre reino. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Reino nos dá noção de que tem um soberano, tem um rei, um senhor, que tudo o que ele fala se torna obrigatório aos seus súditos. Será que nós estamos considerando tudo que Jesus Cristo tem ensinado? Jesus é nosso rei realmente? Trata-se de um Estado regido por uma monarquia. Estado, território. Aqui ele está apontando para geografia. Uma região. E a gente está falando de um reinado onisciente, onipotente e onipresente, que é o de Jesus Cristo, que não está limitado nem a tempo, nem a espaço, nem a nenhuma outra condição qualquer. Reino, a gente vai continuando aqui na descrição do que é um reino, diz assim, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é unipessoal, ou seja, uma única pessoa. É um cargo vitalício, ou seja, ninguém substitui o rei. E o de um modo geral hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Aí a gente pega todas essas características de que é um reino na terra e a gente se coloca na posição de súditos governados pelo Rei Jesus. Será que nós somos realmente governados por Jesus?
Ele é o único que nos dá direção do que fazer e como fazer. Em todo lugar que nós estamos andando, independente de estar chovendo, estar quente, ter sol, ser de noite, ser de dia, estar diante das outras pessoas ou estar sozinho, em todas as situações da minha vida, eu considero que, aleluia, está sobre mim o reino de Deus e que Ele direciona as intenções do meu coração, os meus pensamentos e as minhas atitudes. Eu conheço a vontade de Jesus para a minha vida. Amados irmãos, é muito, assim, não é complicado, mas eu vejo que a igreja, ela foge um pouco dessa realidade. Quando eu fui começando a mudar minhas atitudes, os meus antigos amigos diziam assim: você está ficando maluco. E a maioria deles se afastaram de mim. Alguns morreram meus inimigos, porque eu não mais compartilhava das coisas que eles faziam. Hoje nós estamos lutando mais para agradar os homens do que a Deus, e o politicamente correto está norteando as nossas decisões, e a gente fica muito preocupado com o que fulano vai pensar e o que cicrano vai pensar, mas nós temos que ter preocupação com o que Jesus está pensando sobre nós. O que é que Jesus está pensando de você? Quando eu vejo Jesus ensinando o povo a orar, na oração do Pai Nosso, e começa a contemplar aquela ministração, eu vejo uma oração que começa com a expressão Pai Nosso. Ou seja, não é um rei que, apesar da soberania, do poder, da glória e da majestade, não quer ter relacionamento conosco. Se colocou num status quo que ele deixa de ser acessível. Não, é um rei acessível. É um rei que está perto. É um rei que se deixa chamar de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É um Deus que, quando você o recebe, Ele diz que Ele vai entrar em nossa vida e Ele vai ceiar conosco, e aquela ceia está chamando para intimidade. A última refeição antes de dormir, aquela refeição que você já faz com pijama, aquele talvez um copo de água, um cafezinho. Ele te convida a invocar o nome dEle ao pé da cama, em oração. E Ele dá provas substanciais de que Ele está perto. E muitos estão procurando coisas sobrenaturais, um toque, um arrepio, um mover de línguas estranhas. Mas independente do que você possa sentir, o nosso Pai, Ele é um Rei fiel, e você percebendo ou não a presença dEle, Ele está ao seu lado. Por que Ele disse que é Pai? Por que Ele não disse assim, olha assim, eu sou o Rei Todo-Poderoso? Por que Ele não disse isso? Ele está atraindo você à presença dEle. Ele está lhe dando confiança. Ele está demonstrando amor, carinho, singularidade, tratamento pessoal. Geralmente, irmão, quem está comandando uma grande multidão, e essa multidão, a gente pode pensar em 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas,
Mas a gente pode pensar em um grupo menor, 50, um pai de família que tem 10 filhos, ou 3 filhos, ou ele, a esposa, e só um filho, ou só ele e a esposa, e que ele toma a função de líder daquele grupo, porque quando tem 2 ou mais, já é um grupo, e ele está cheio de perfeição em si mesmo, ele nunca faz nada, pensando só nele. Mas nós, como os membros do grupo, sempre queremos um privilégiozinho. Sempre estamos em busca de algo especial só para nós. Ignoramos, muitas vezes, as leis, as ordenanças do Senhor, porque a gente só está olhando para o nosso próprio umbigo. Não sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso, quando ele falou, ele deu aquela ordem, quando ele estabeleceu aquela lei, ele não estava pensando só nele, ele estava pensando no bem de toda a comunidade. Não saiu aquela lei para agradar a Deus apenas, mas para que todos estejam em paz, para que todos amem a justiça, para que todos tenham a alegria da salvação, para que todos se alegrem no Espírito Santo. E o incrível é que muitos de nós desconsideram que quem te fez foi Deus. Então Ele te conhece, Ele me conhece. A solução de Deus é perfeita. Então, baseado na realidade do que é um rei, um reinado, nós estamos nos submetendo a Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. O que representa o reino de Deus para os filhos de Deus, para aqueles que são salvos? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está trazendo para nós uma realidade de onde deve estar o reino na nossa vida. O reino tem que ser a prioridade. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele está dizendo que se nós priorizarmos o reino de Deus, as outras coisas nos serão. Quem está se comprometendo para que as coisas sejam acrescentadas em nossa vida é Deus. Ele só está lhe dizendo como é que elas serão acrescentadas, se você priorizar o meu reino e a minha justiça. E o que é a justiça de Deus? É tudo que Ele expressa como verdade, como lei, como ordenança, como direção. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus representa para nós proteção contra os demônios. Porque se eu expulso os demônios, é porque o Espírito de Deus em mim, a minha submissão ao reino, me dá autoridade contra os demônios. O reino de Deus nos dá segurança de libertação, de mudança de vida, de transformação de caráter, de sair da influência dos espíritos malignos para passar a viver sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Lá em João 3, Jesus conversa com o maioral da sinagoga e diz a ele: se você não nascer da água e do Espírito, você não poderá entrar no reino de Deus. Também diz que aquele que é nascido da água e do Espírito é como uma folha ao vento, que não vai para onde vai, é o vento que leva, é o Espírito que conduz você. Quantos de nós nos deixamos conduzir
pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi uma ministração de casal que sabiamente o pastor dizia assim: a maioria das brigas acontecem no lar, porque cada um quer exercer a sua própria vontade e vocês esquecem que Deus está olhando vocês. Na mais terrível briga de casal, se lembre de orar. Se não conseguir orar, comece a recitar versículos bíblicos, que a presença do Senhor vai expulsar a ira, vai trazer a consciência e vai repreender a discórdia. Mas é um tal de eu que se levanta, querendo fazer a nossa vontade, e o demônio fica lançando setas. E as setas entram no coração, e de repente, aquela atitude que era até benéfica da outra pessoa, você entende mal. E você se torna uma pessoa nociva no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os amigos. Porque você não deixa conduzir como aquele que é nascido do Espírito, que não faz o que quer, é o Espírito que leva. Precisamos nos sujeitar ao reino, irmãos. E a teoria da prosperidade veio enganar a igreja com a história de que tem dinheiro, tem Deus. Tem prosperidade, tem Deus. Tem saúde, tem Deus. Sábios são ensinamentos de Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos alegrar no Espírito Santo. Precisamos nos alegrar no fato de nós estarmos salvos. Precisamos nos encher das coisas do reino de Deus. O apóstolo Paulo nos chama de pobres, miseráveis, porque esperamos apenas nessa vida as coisas de Deus. Mas o homem sábio não conta os dias na terra, olhando só para a terra. Ele se prepara para a eternidade no céu. Ele se preocupa com a vida eterna. Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. O reino de Deus, irmãos, quando você foi atraído à igreja, através do poder de Deus, e quando lá você foi, aleluia, exposto à revelação do Evangelho, e o seu coração se abriu e teve uma esperança na sua vida que não tinha mais esperança. E ali você levanta a mão e faz uma aliança com Jesus diante de várias testemunhas. Ali, irmão, você entrou no reino. Você começou a sua caminhada com Jesus. Só que você foi retirado da onde? Do mundo. E o mundo está sob o domínio do príncipe das trevas, que é Satanás. E ele está querendo te trazer de volta para as trevas. Então há uma guerra a ser vencida. A guerra da santificação, da purificação, da separação, a guerra da submissão, a guerra da busca do conhecimento de Jesus Cristo para entender o que Ele quer para nossas vidas. E tudo isso requer de nós atitude, trabalho. Então o reino de Deus requer de nós uma atitude, um esforço, uma decisão pessoal de mudar.
de viver a nova realidade proposta por Jesus Cristo. Qual o valor do reino de Deus para os filhos de Deus salvos? Mateus 13:44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Vou dar um exemplo prático. Por muito tempo, irmãos, eu devolvi o dízimo à igreja por medo. Eu vi Ananias e Safira morrendo, pastor. Eu disse, quem vai brincar com isso? É para dar o dízimo? Então vamos aqui, ó. Mas um belo dia, irmãos, eu descobri que eu faço parte de um corpo. E que Jesus é o cabeça do corpo. E que cada igreja é um membro do corpo. E que o projeto do pastor da igreja faz parte do meu projeto, porque eu sou igreja do Senhor. Eu sou noiva de Cristo. E aí eu percebi que por a igreja estar na terra e precisar de coisas materiais, quando eu devolvo o dízimo, eu estou alimentando a mim mesmo, porque a igreja é minha, irmãos. A igreja é meu corpo. Aí o irmão lá, em outro estado, que é missionário, e o carro quebrou e não tem dinheiro, e aí eu soube que o carro quebrou, e eu disse assim, é meu carro que quebrou. Vou ajudá-lo conforme as minhas condições, mas é o meu carro. Nunca dirigi, não está em meu nome, mas aquele irmão faz parte do corpo que é a igreja. Alguns investem em camisa do Bahia, do Vitória. Cada um de nós tem um prazer, uma coisa que nós, por exemplo, levou um tempo que eu comprava muito chapéu. Acho que eu já estava prevendo que ia ficar com pouco cabelo. Mas o detalhe é, eu agora sou do reino. Não posso mais pegar o dinheiro que eu tenho e ficar investindo em coisas. Eu só tenho uma cabeça para que eu quero tanto chapéu, gente. Não é melhor eu ajudar um irmão? Não é melhor eu ofertar na igreja? O reino de Deus, irmãos, vale todas as nossas finanças. Não estou dizendo para você parar de comer. Não estou deixando para você deixar de dar educação aos seus filhos. Não é isso. Eu estou dizendo para você não se deixar enrolar por algumas pessoas que ficam dizendo assim, todo pastor é ladrão. Você está sendo enganado na igreja. Enganado é aquele que se deixa corromper por essas mensagens. Enganado é aquele que quando vê a ministração do pastor, não percebe que é Deus falando, ou que é a carne do pastor falando, para que ao encontrar uma igreja que não seja igreja, que não seja fiel à palavra de Deus, sair dela e ir para a igreja certa. Mas que não pode parar de dividir os bens, de investir no reino. Como entrar no reino de Deus? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que você está achando das religiões onde Jesus não é o centro? Você já tomou a vacina contra elas? Você se deixa iludir por espíritos enganosos?
Você consegue dividir a emoção de um evento da Bíblia Sagrada, que não muda, porque é a palavra de Deus? Como era bonito certos cultos, como é bonito certas igrejas, como é bonito certos rituais, quanta musicalidade, quanta cor. Se Jesus não for o centro, não é caminho e nunca será atalho. Se Jesus não é o centro, não é verdade. E quem é o pai da mentira? Se Jesus não é o centro, não é vida. E quando não é vida é o quê? Morte. Você só entra no reino de Deus através da porta, e a porta é Jesus. João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens, alimento. Ele é o pão da vida que desceu do céu para dar vida aos homens. Necessário é nascer de novo para entrar no reino de Deus. Conversão, nova razão de viver. Para o relógio já volta. Mateus 3, de 11 a 12 diz assim: achando Jesus, homem, você é purificado. Se você achar a humanidade que há em Jesus, você tem um exemplo para seguir como homem. Porque a falsa religião diz que Jesus não é homem, que não veio de carne, era um espírito vivificado, e por isso que fez tudo na força do espírito. Tudo que Jesus fez foi na carne natural que nós temos. Então, assim como ele se capacitou para fazer através do Espírito Santo, assim nós somos capacitados através do Espírito Santo de Deus. Nessa mesma carne nós vamos vencer o mundo, como Jesus venceu. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A ação da presença de Cristo em nossas vidas é purificação, santificação, mudança de mente. Ele tem a pá para tirar as ervas daninhas do nosso canteiro, para tirar as folhas mortas. Precisamos nos submeter a esse Jesus. Não adianta, irmãos. Não adianta você vir para a igreja. Não adianta você confessar Jesus. Não adianta nada disso se no seu coração não tiver uma disposição de submissão, sujeição. São muitas mensagens. Está muito perigoso. Hoje, corremos riscos de sermos enganados por falsos profetas, espíritos enganadores, que fala bonito para agradar o seu coração. Se não falar conforme a palavra, meu irmão, pule fora. Se não falar conforme a Bíblia Sagrada, não é de Deus. Abra a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 36.
Nessa passagem, Jeremias recebe uma mensagem do Senhor e o seu escriba escreve tudo conforme Deus falou. Deus fala e o homem escreve. Toda a palavra de Deus é feita por homens santos, inspirados por Deus. Então Deus fala e o homem escreve. No título está escrito assim: o rolo de Jeremias é lido no templo. A mensagem desse rolo não era uma mensagem agradável, não era aquela coisa bonita, não era aquilo que o rei queria ouvir. Olha o que o rei faz no versículo 20: foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Versículo 23: tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Quem escreveu as palavras do rolo? O profeta Jeremias. Mas quem falou para o profeta? Deus. Quem era a autoridade do mundo naquela época, no meio dos israelitas? O rei. A autoridade sentada no trono. Ele, como autoridade, ele pegou a palavra de Jeremias, não considerou que era do rei eterno, todo-poderoso, e rasgou e queimou. O que aconteceu depois que o rei, que é a autoridade na terra, ignorou a palavra de Deus, que é a autoridade no universo? Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de que Baraque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás assim: diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria essa terra e acabaria com homens e animais dela. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles, sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Adiantou o rei queimar? Livrou o rei da correção do Senhor, ele ter queimado o rolo? Você ignorar o que Deus diz para você, vai livrar você da correção do Senhor? Se a gente não pode contra Deus, por que ficar pelejando contra Ele? Por que nós não dizemos para Deus: Senhor, quebranta o meu coração, dá-me espírito de obediência, dá-me espírito de sujeição, me ensina, Senhor, a estudar a Tua palavra, a achar em Ti, na Bíblia, os caminhos que eu devo andar, para que eu não faça mais as coisas conforme o meu entendimento, para que eu não fuja, para que eu não perca a salvação, para que eu não perca as bênçãos destinadas para aqueles que estão no centro da vontade do Senhor. Amados, nós estamos chegando no fim, faltam 5 minutos ali. Tinha muita coisa para falar, mas como sempre, eu gosto de pregar em vigília. Lá no livro de Apocalipse, quem está sentando no trono de glória é Jesus, irmãos.
A Bíblia diz de uma forma sobrenatural que Jesus Cristo está no meio dos seres viventes, no centro do trono e no meio dos 24 anciões. Aqueles anciões representam a sabedoria, os reinos da terra, os reinos do céu, representa toda a autoridade, e todos eles, quando vem Jesus, prostram-se diante de Jesus e colocam as suas coroas no chão, para que Jesus faça com elas o que quiser. Todos louvam, todos adoram a Jesus. Ele é o único rei entronizado no centro do universo. Esse rei se revela para nós. Esse rei morre na cruz por nós. Esse rei vence os nossos inimigos. Esse rei nos fez com liberdade para aceitá-lo ou não. Quisera todos aqui aprendessem a aceitá-lo na plenitude que ele é, sem desconsiderar nenhum detalhe. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ter a paz que transcende todo entendimento. Ser conhecedor da palavra de Deus, para que não escape do nosso proceder nem um i, nem um tio da lei. Para agradar a Deus em tudo. Faz parte da missão que Deus nos delegou na terra. Que não andemos distraídos em nome de Jesus. Que nós sejamos sábios para afastar de nós aquilo que nos afasta de Deus. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor. É um número pequeno de pessoas, mas aprove ao Senhor gravar na internet, e quem quiser rever vai poder rever. Também aprove ao Senhor dar a cada um a capacitação de repetir a mensagem aonde eles forem. Em nome de Jesus, faz de nós exemplos vivos do seu Evangelho. Para que a alegria da salvação, Pai, nos leve a fazer grandes coisas em seu nome. Para que nada venha tirar a nossa paz, Senhor. Para que a justiça de Senhor se manifeste no nosso proceder. E a gente, até sem conhecer, faça a sua vontade. Por estarmos cheios do Espírito Santo. Visita nosso lar, Pai. Senhor, visita nosso corpo com cura nessa hora. Toca dos pés à cabeça e repreende toda enfermidade em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e sabe o que cada um está sentindo. Nós repreendemos, Senhor, enfermidades no cérebro, Pai, agora, na mente. A tua paz é isso, Senhor, é tranquilidade. Nós repreendemos, Senhor, a falta de esperança, porque, aleluia, vamos para o céu, passar a eternidade, vamos morar na Nova Jerusalém, vamos, aleluia, estarmos na boda do Cordeiro. Apóstolo Paulo disse que foi levado ao paraíso. E eu fiquei tão feliz, lá em 2 Coríntios, ele falando que teve um homem, não sabe se na carne ou no espírito, foi levado ao terceiro céu. Aí ele vai mais adiante assim, e foi levado também ao paraíso. E eu falei assim, Jesus, quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e Deus colocou uma espada flamejante que impediu os homens de ter acesso à árvore da vida, mas em Cristo nós temos acesso à árvore da vida. Que a gente aprenda as vantagens de se submeter a Jesus,
Como é maravilhoso isso! Não somos dignos de nada disso, mas em Cristo nós somos abençoados. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, motiva eles, faz eles crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fazemos parte de um reino, e todo reino tem súditos, e nós somos os súditos desse reino, e devemos viver de acordo com a direção que esse reino nos dá, e essa direção só nos torna cada vez mais abençoados, não é? Louvado seja o nosso Senhor, nosso Deus tremendo e maravilhoso. Irmãos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Peço aos irmãos que estejam orando pelo nosso bairro Arembepe. Eu recebi informações de que está tendo alguma situação complicada. Então vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor vai estender a mão e repreender todo o mal aqui. Em nome de Jesus, nós cremos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Meu irmão Diogo, Vanessa, que bênção vocês aqui conosco. E mais um membro chegando aí também. Glória a Deus. Já sabe se é menino ou menina? Menina? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos agradecer ao Senhor então por essa noite. Lembrando os irmãos, quarta-feira, culto de intercessão, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amanhã tem ensaio do coral, as irmãs. Terça-feira tem a sopa. Ajude aí na sopa. Além das ofertas, os irmãos precisam também da oferta de mão de obra. Venha você que estava aqui cooperando, você que parou, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, as irmãs estão precisando de ajuda, então volte em nome de Jesus. Deixe Deus te usar. Se você não pode ajudar de uma forma, você tem essa outra que você pode ajudar. Então, se você tem essa disponibilidade, esteja aqui na terça-feira, em nome de Jesus. Ok? Então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite e pela sua palavra, Senhor. Espírito Santo, toma a liderança da nossa vida. Nos transforma de glória em glória a imagem do Senhor Jesus. Nós precisamos reproduzir a imagem de Jesus. Refletir a imagem de Jesus nesse mundo. Precisamos caminhar nas pisadas de Jesus. Não temos outra direção. Não temos outro caminho. Não temos outra escolha. Não temos opção. Ó Senhor, eu oro para que ninguém ache que tem essa opção, mas que todos tenhamos no coração essa certeza de que é no caminho do Senhor que devemos seguir, que é sob a orientação do Senhor que devemos viver, em obediência ao Senhor que devemos conduzir a nossa vida. Que assim seja, na vida de cada um dos irmãos e de cada um daqueles que irão também ter acesso a essa mensagem. Ô Pai, abençoe tua igreja, abençoe o teu povo. Dá-nos uma semana de bênção na tua presença. Em nome de Jesus, guarda cada um, livra de todo o mal. Guarda nossas famílias, Pai. Guarda os nossos irmãos. Em nome de Jesus, nós também oramos pelo nosso irmão Walter. E na terça-feira irá fazer cirurgia. Senhor, com a tua mão estendida, restaure por completo a saúde do nosso irmão. E que em breve ele possa estar junto conosco, junto com a sua família, junto conosco, em louvor e adoração ao Senhor. Fortalece teu servo, encoraja, guarda, Senhor, o coração, a mente deles em Ti, em nome de Jesus.
Assim nós oramos agradecidos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.